Começa agora mais um De Olho na Câmara. No programa de hoje, vamos falar sobre as sessões de terça e de quinta-feira desta última semana na Casa Osório de Aquino e tem mais um episódio do nosso quadro Galeria dos Ex-Presidentes. Antes de começarmos, você não pode deixar de assistir os programas anteriores, caso ainda não tenha visto, e de deixar o seu feedback aqui nos comentários. Na terça, dia 29, a 36ª sessão ordinária que aconteceria no dia não ocorreu devido à falta de quórum. Já na quinta, dia 31, não houve sessão devido à véspera do feriado do dia 1º de novembro, Dia do Servidor, que foi remanejado do dia 28 para o dia 1º pela Prefeitura Municipal. A Câmara de Guarabira, com o objetivo de se aproximar mais da população, melhorou seus canais de comunicação e criou a TV Câmara. Essas ações visam informar melhor os guarabirenses sobre o trabalho da Casa e dos vereadores. Acesse nosso novo portal no endereço www.cmguarabira.pb.gov.br. Interaja com nossos perfis nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece na Casa Osório de Aquino. Câmara de Guarabira, mais perto de você. Em mais um episódio da nossa Galeria dos Ex-Presidentes, você vai conferir a história de Severino Bezerra de Souza, Claudino de Pontes Neto, Cacildes Toscano de Brito e Geraldo de Albuquerque Cabral, vereadores presidentes da Casa Osório de Aquino, respectivamente. O ano era 1976 e acontecia em Guarabira a última eleição municipal bipartidária entre Arena e MDB para a sucessão municipal da cidade e a formação da 9ª legislatura da Casa Osório de Aquino. Vivíamos no país sob os comandos do penúltimo ditador militar, o general Ernesto Geisel, que, em junho de 1976, instituiu a Lei Falcão, limitando a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O clima de campanha não foi diferente dos anos anteriores. Continuava existindo uma rivalidade bipolarizada entre arenistas e MDBistas, e, na época, as chapas se estabeleceram como Arena 1, candidato a prefeito, padre Geraldo Pinto e vice João Teófilo de Souza. Arena 2, o candidato a prefeito Otávio Patrício e o vice Aldo Guedes Bezerra. No MDB 1, o candidato a prefeito Genival Lucena e o vice Antônio do Amaral. E no MDB 2, candidato a prefeito Roberto Paulino e vice Antônio do Amaral. As agressões atingiram patamares absurdos e o padre Geraldo Pinto, candidato a prefeito pela chapa do Arena 1, sofria diversos ataques de pessoas ligadas ao MDB da época. Em 9 de outubro de 76, Guarabira recebe uma triste notícia. O padre veio a falecer vítima de um infarto e ele era tio da mulher que anos depois viria a se tornar a primeira prefeita mulher de Guarabira, Léa Toscano. Após o longo período eleitoral e tendo sido a vitória do MDB 2, com Roberto Paulino prefeito e Antônio do Amaral vice, se estabelece os resultados do Legislativo. Da antiga bancada, de 72, apenas 2 nomes permaneceram em seus cargos, e entre os novos veteranos que garantiram suas vagas estava Severino Bezerra de Souza e Claudino Pontes. Entre os novos nomes estava Geraldo Albuquerque Cabral. E foi assim que, entre os anos de 1977 a 1983, assumiram a presidência da Casa os seguintes vereadores: Severino Bezerra de Souza, 1977 a 1978, Claudino de Pontes Neto, 1979 a 1980, Cacildes Toscano de Brito, de 1981 a 1982. Bom, eu sou Cacildes Toscano de Brito filho de Cacildes Toscano de Brito. Estou aqui para dar um depoimento, o que eu sei, a convivência que eu tive com meu pai. Na infância, me marcou muito a infância, porque por ser o primeiro filho homem, meu pai queria sempre estar comigo, ensinar as coisas a mim, e eu acompanhava ele em tudo. Ia no futebol, ia ao campo de futebol com ele. E ele, por ser um representante comercial que tinha ligações com empresa em Pernambuco, em Recife, aí no final de cada mês ele ia fazer as prestações de conta e me levava. A gente saía aqui de Guarabira, de ônibus, fazia uma baldeação em João Pessoa e pegava o ônibus da mão e ia para Recife. Lá a gente se hospedava numa pensão no bairro de São José. E saiu um dia, era em cada firma. Ele ia lá prestar conta, levar os pedidos que tinham feito,
E eu ficava acompanhando ele o dia todo, aí saía para almoçar, voltava, até chegar à noite, aí saía dar um passeio. Qual a ligação dele que ele tinha com Pernambuco? A ligação que ele tinha com Pernambuco, ele tinha uma ligação muito grande porque ele foi vendedor da mesma. Ele, por intermédio de um amigo dele ali, Olívio, que já trabalhava na mesma em Recife, Olívio Barros. Na política, ele sempre participou da política, não ativamente, mas assim, presencial. Na época ele seguia Osmar de Aquino, que foi um grande líder de Guarabira. Depois veio a era dos Pimentéis, ele acompanhou os Pimentéis, porque ele era um cara ligado mais assim um pouco para a direita, e já o pessoal de Osmar era um pessoal mais de esquerda, aí ele preferiu mais de direita. Segui aí, foi para o Dr. Pimentel, acompanhou muito o Dr. Pimentel, na jornada e tudinho, e foi eleito prefeito de Guarabira Augusto de Almeida. Augusto de Almeida foi um prefeito que tinha ligação com a família nossa, a família Toscano, porque ele era casado com Dona Eulina Almeida, de Pagana Almeida. Ela era prima legítima de minha avó, a mãe do meu pai. E quando ele assumiu a prefeitura de Guarabira, ele prestigiou muito a família. Ele prestigiou a família, o secretário-geral da prefeitura era Edivar Toscano, que é pai de Zenóbio. Tinha meu tio Nino, Acidinho Toscano, que era como se fosse hoje o secretário de infraestrutura, que acompanhava as obras e a frequência dos trabalhadores no campo. Tinha minha tia Consuelo, que assumiu a tesouraria. Já tinha um vínculo, já tinha um vínculo na parte administrativa da prefeitura. Da prefeitura. Ele foi criando hoje. Aí, meu Deus, pronto. Então, passado isso, veio a política, veio tudo. Candidato a vereador e foi eleito. E quando terminou o mandato dele, aí ele não quis ser mais candidato. Logo, o amigo dele, Pimentel, não era candidato. Não era candidato, então ele não quis ser candidato a vereador. Ele foi para ajudar o João Pimentel Filho, que era um grande amigo dele. Aí foi numa campanha aqui, depois dessa campanha de Dr. Pimentel, que foi uma campanha muito assim, muito pesada, uma campanha que entrou com a sigla MDB, que Antônio Paulino foi que criou e instalou em Guarabira, e lançou Roberto Paulino para ser o candidato a prefeito. Inclusive um fato inédito na política de Guarabira, porque tinha o MDB 1 e o MDB 2. Aí tinha um candidato a prefeito e o candidato a vice era o candidato das duas chapas. E naquele tempo podia. Naquele tempo podia. Era Roberto Paulino e o vice era Antônio do Amaral, foi já juiz de direito aposentado, e o outro candidato era Genival Barbosa de Lucena, primo legítimo de Humberto Lucena, e ele era o vice também. Então, somando os votos, quem teve mais votos foi Roberto Paulino. Então Roberto Paulino assumiu a prefeitura de Guarabira. E nessa eleição foi a eleição que já surgiu. Nessa eleição, como meu tio não quis concorrer, ele incentivou meu pai a concorrer à vaga de vereador, que era dele. Que ele era vereador, a vaga que era dele. Então ele se candidato a vereador. Aí meu pai assumiu sem ter nenhuma experiência em política, não tem família de partido, não tem nada. Aproveitando, eu quero agradecer à Câmara por essa homenagem que está fazendo ao meu pai. O documentário. Nesse documentário. E também em nome de todos os meus irmãos, que tem uns que não podem estar presentes para dar o seu depoimento, mas que tiveram a convivência com meu pai e viu a luta dele, e como também minha mãe que ajudou muito a ele,
nessa empreitada. E Geraldo Albuquerque Cabral, de 1983 a 1984. O De Olho na Câmara vai ficando por aqui. Acesse nosso canal no YouTube, se inscreva e não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Para mais informações, acesse nosso site www.cmguarabira.pb.gov.br. Nos acompanhe nas redes sociais. Nos vemos na próxima segunda. Até lá!